Não tome medicamentos junto com bebidas alcoólicas. Neste vídeo você vai saber por quê. Não tome medicamentos junto com bebidas alcoólicas. E não é só porque corta o efeito do medicamento. A pessoa pode pensar, não estou sentindo nada agora, vou tomar uma bebida, depois eu tomo o medicamento novamente. Realmente, alguns medicamentos podem não exercer a sua ação quando a pessoa toma o remédio e ingere bebidas alcoólicas. E outras situações importantes e interessantes valem a pena ressaltar. A maioria dos medicamentos é metabolizada no fígado, ou seja, o princípio ativo passa pelo fígado para ser modificado e aumentar a sua ação, diminuir a sua ação ou inativar a sua ação. Ocorre então uma competição no fígado entre o princípio ativo e o álcool para ser metabolizado. A quantidade de álcool que chega no fígado geralmente é maior do que a quantidade do princípio ativo do medicamento. Então, o fígado vai metabolizar primeiro o álcool e não metaboliza o princípio ativo. A consequência é que o metabolismo do princípio ativo fica prejudicado. De um modo geral, a forma de eliminação determina por quanto tempo o medicamento vai permanecer ativo no organismo e qual será o intervalo de tempo entre uma nova dose do remédio. O álcool pode aumentar ou diminuir o tempo de eliminação do princípio ativo, alterando o efeito do medicamento. Como isso pode prejudicar a nossa saúde? De várias formas. Primeira, aumento dos efeitos colaterais e reações adversas devido ao acúmulo de substâncias que deveriam ter sido eliminadas pelo fígado e que permanecem em nosso organismo. Após exercer o seu efeito, o princípio ativo passa pelo fígado e precisa sofrer uma metabolização para ser eliminado. Com a ingestão de álcool, a metabolização fica prejudicada e pode ocorrer acúmulo de princípios ativos ou de resíduos desses princípios ativos, também chamados de metabólitos. Assim, pode acontecer o aumento dos efeitos colaterais e reações adversas ao medicamento. Exemplo: aumento dos efeitos dos medicamentos psicotrópicos e antialérgicos. Medicamentos psicotrópicos são medicamentos com ação no sistema nervoso central, no cérebro. O aumento do efeito desses medicamentos pode desencadear sonolência, perda de coordenação motora e confusão mental, aumentando o risco de acidentes. A pessoa pode cair, se machucar, quando estiver mexendo com alguma ferramenta ou equipamento. Pode cair de uma moto ou bicicleta, pode bater o carro. Segunda forma de prejuízo para a nossa saúde: diminuição dos efeitos esperados devido ao aumento da diurese, ou seja, a pessoa urina mais, levando junto o princípio ativo. O álcool é diurético, aumenta a frequência de idas ao banheiro. Princípios ativos que são eliminados pelos rins, saindo na urina, podem ser eliminados antes de poderem exercer os seus efeitos. Um exemplo clássico: diminuição da quantidade de antibióticos necessária para fazer efeito e matar as bactérias. Corremos o risco de não controlar a infecção. Terceira situação que pode prejudicar a nossa saúde: alguns produtos ingeridos precisam passar pelo fígado para serem ativados e exercerem os seus efeitos. Esses produtos precisam sofrer uma metabolização para serem, na verdade, transformados em princípios ativos. Se a pessoa ingere o produto junto com bebidas alcoólicas, o fígado vai metabolizar o álcool e não vai metabolizar o produto. Assim, teremos uma menor quantidade de princípio ativo para exercer os seus efeitos e o efeito esperado pode nem acontecer. Quarta forma: diminuição dos efeitos esperados devido à inativação precoce dos princípios ativos. Isso acontece, na verdade, com o uso crônico de álcool. Nestes casos, ocorre um aumento da produção das enzimas do fígado que fazem a metabolização. Na prática, o que ocorre? A dose ingerida não vai ser suficiente para fazer efeito. Um exemplo: a inativação do princípio ativo do fenobarbital, que é utilizado para controlar episódios de convulsão. Ao longo do tempo, a dose utilizada para impedir as convulsões pode não ser suficiente. Estas mesmas enzimas podem transformar os medicamentos e outros produtos em substâncias tóxicas que causam dano ao fígado e outros órgãos, por exemplo, os rins. Quinta, aumento do efeito esperado dos anticoagulantes. O risco de acontecer uma hemorragia é aumentado. É melhor evitar o uso de bebidas alcoólicas quando estiver fazendo algum tratamento. Todo mundo já ouviu falar que não devemos misturar bebidas alcoólicas com antibióticos,
porque corta o efeito do antibiótico. O álcool também pode interagir com outros medicamentos, causando náuseas, vômitos, mal-estar, convulsões, cólicas abdominais, dores de cabeça, reações alérgicas na pele e aceleração no batimento do coração. O que acontece realmente é que o uso do álcool exerce uma carga extra de trabalho para o fígado e para o sistema imunológico, além de prejudicar a análise de situações e tomada de decisões. Pode também liberar tendências agressivas e reduzir o nível de energia do organismo. O que devemos fazer é saber se aquele produto que estamos tomando tem algum tipo de interação com o álcool. Mas, mesmo que ainda não tenha sido descrito nenhum tipo de interação com o álcool, não faz sentido tomar um medicamento para melhorar a saúde e tomar álcool, que certamente vai prejudicar a reação do seu organismo para enfrentar o problema. Tenha um ótimo dia!